Sócrates teve vários oponentes, claro. Mas hoje a gente vai focar em dois que, olha, por motivos bem diferentes, acabam revelando a mesma verdade surpreendente sobre o perigo da ignorância. Vamos dar uma olhada em quem eles eram. Então, o que a arrogância e a malícia realmente têm em comum? Bem, a chave para entender isso está justamente no jeito que Sócrates lidou com esses dois adversários. Eles nem imaginavam, mas compartilhavam a mesmíssima falha perigosa. Para isso, a gente volta lá para Atenas antiga. O cenário? A porta de um tribunal. É ali que o caminho de Sócrates se cruza com um desses dois homens, um encontro que vai selar o seu destino e, claro, definir seu legado. De um lado, a gente tem o Mélito. Ele é o acusador político, movido, sabe, por ressentimento. Do outro, tá o Eutíforon, um cara que se acha tão especialista em religião que tá processando o próprio pai. Dois perfis bem diferentes, que se encontram ali quase por acaso. E aqui que a coisa fica interessante, porque apesar de serem tão distintos, os dois eram a personificação exata daquele tipo de atitude mental que Sócrates passou a vida inteira combatendo. E que atitude era essa? A tal ilusão do conhecimento. Sabe, aquela presunção de saber alguma coisa sem nunca ter parado para questionar de verdade. Sócrates via isso como uma arrogância perigosíssima. E Meleto e Eutífron? Bom, eles eram um exemplo perfeito disso. E não demorou muito para essa certeza toda desmoronar, né? Quando Sócrates apertou um pouquinho, pronto. Eutífro, o especialista, não conseguiu dar uma única definição coerente do que era piedade. Já o Meleto, nas suas acusações, caiu numa contradição absurda. Ele acusava Sócrates de ser ateu e, ao mesmo tempo, de criar novos deuses. Uma coisa simplesmente anula a outra. O suposto conhecimento deles era, no fundo, uma fachada. E veja bem, isso não era só um errinho bobo, uma gafe. Para Sócrates, essa confiança cega, essa certeza sem fundamento, era uma ameaça real, uma desgraça para todos, como está escrito. Ok, então a falha dos dois era a mesma. Mas a forma como Sócrates lidou com cada um deles não podia ser mais diferente. E é essa diferença que revela muito sobre o método e a estratégia do filósofo. Com Meleto, a gente está falando de um confronto de vida ou morte, um julgamento público hostil. Já com Eutífron, o papo foi mais casual, quase um debate filosófico na calçada. O tom, a motivação, tudo completamente diferente, né? No tribunal, a coisa era séria. Não tinha tempo para sutileza. Sócrates foi para cima, enérgico, furioso até. O objetivo era um só: desmontar aquelas acusações frágeis e mal intencionadas na frente de um júri com 500 pessoas. Era uma luta pela própria vida. Agora, com Eutífron, a abordagem foi outra. Aí sim, Sócrates pôde ser paciente, metódico. Ele usou toda a sua ironia para, pouco a pouco, guiar Eutífron a perceber a própria ignorância. E esse, para Sócrates, era sempre o primeiro passo para a sabedoria de verdade. Tá, mas e aí? O que essa comparação toda nos diz hoje? Bom, ela revela que a verdade, desde aquela época, enfrenta dois tipos bem distintos de ameaça. E se a gente parar para pensar, são ameaças que continuam super atuais. De um lado, Meleto nos mostra o que acontece quando a hostilidade política, o poder, decide usar a lei como arma para esmagar a filosofia. É o perigo da perseguição declarada. Já Eutífron, ele representa o indivíduo comum, cheio de certezas infundadas que o impedem de aprender. Ele é a matéria-prima que mostra por que a filosofia é tão, mas tão necessária. Mas, no fundo, os dois tinham sim algo em comum. Essa tendência de judicializar tudo, de transformar qualquer pergunta filosófica, qualquer questão que exige reflexão, numa batalha legal. Uma mania de levar tudo para o tribunal. Sua familiar? E isso tudo nos leva a uma última provocação. A história de Meleto e Eutíforo nos força a pensar. O que será que representa o maior perigo? A perseguição aberta e declarada de um inimigo ou a certeza silenciosa e arrogante da ignorância?